Olá pessoal, tudo bem? Pelo menos espero que estejam bem. Hoje falaremos um pouco sobre liberdade e para isso eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 8, versículo 31 ao 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só para recapitular aqui esse contexto dessa fala de Jesus, seria quando ele está falando sobre a sua missão aqui na Terra. Só que, por que falar sobre liberdade? Que é algo que é tão falado hoje em dia, ainda mais no mundo, em relação a nós. Se de fato, porque nós jovens nos privamos da nossa liberdade, nos privamos de poder curtir, de poder fazer as coisas que tecnicamente são normais. Então é esse sentido que eu gostaria de trazer, porque a partir do momento que você crê em Jesus, você tem a fé nele, você encontra a verdade e a verdade vos libertará. Então é justamente esse é o papo que eu quero trazer para vocês hoje. O conceito de liberdade, ele é um tanto quanto abstrato e levado em consideração de forma errônea hoje. Por quê? A liberdade, se você for procurar saber mais ou menos o significado literal da palavra, né? Ser livre. Ser livre para muitos na verdade, você poder fazer o que você bem entender, o que de fato você quiser. Só que aí, a verdade, né? A liberdade verdadeiramente pura, a verdade genuína da liberdade, é que na verdade você não pode fazer tudo. É que a sua liberdade é justamente essa questão de você não poder fazer tudo. Por quê? Um simples exemplo que Kant traz pra gente acerca da liberdade dos indivíduos é que para que todos tenham liberdade, tem que existir um limite entre a liberdade de um e a liberdade de outro. Por quê? Se todas as pessoas puderem ou se pudessem fazer o que bem entender, então não haveria liberdade. Porque se eu pudesse fazer o que eu quisesse, eu poderia escravizar alguém. E essa pessoa ou outra pessoa poderia me escravizar. E poderia fazer o que bem entender. E aí esse é o sentido de que você literalmente não pode fazer tudo. Porque você pode interferir na liberdade de outro. Ou seja, você interfere no direito que aquele outro tem sobre si e sobre os outros. Então por isso que essa liberdade, esse conceito de liberdade de você poder fazer tudo o que você quer, ele está errado. E ele não é usado hoje em dia. Aí eu consigo te trazer um motivo hoje de você se sentir livre. Porque a liberdade, nós hoje vivemos liberdade em relação à sociedade e principalmente em relação à nossa vida espiritual cristã. É aí que nós podemos, de fato, colocar em exercício a nossa liberdade. Vou te dar um exemplo. Hoje, nós podemos fazer qualquer coisa. Nós temos liberdade de expressão, locomoção. E aí, veio nesse momento uma liberdade, uma das suas liberdades foi tolhida, que é a liberdade de locomoção. Você, atualmente, tem que ficar na sua casa, se você puder, claro. Você tem que ficar na sua casa. E uma dos seus direitos fundamentais e uma das suas liberdades foi tolhida de você. Só que essa liberdade que foi tolhida de você, ela foi tolhida de você justamente por um bem maior, por um decreto do Poder Executivo, justamente visando o bem maior para a coletividade. Agora, se pararmos para pensar no conceito de liberdade, na questão social, é como você pode ver na questão dos crimes. Crime qualquer pessoa pode cometer. A não ser a questão das excepcionalidades, onde tem crime próprio, mas não convém ao caso. Mas crime qualquer pessoa pode cometer, qualquer pessoa comete crime. A diferença é, você pode cometer crime. Só que você
a sua ação vai encadear uma reação. E essa reação é uma sanção do Estado para poder tolher sua liberdade, uma multa, alguma medida, para que você tenha uma reação razoável de acordo com a sua ação. Então você pode cometer um crime, mas você vai ter uma sanção para isso. Então essa que é a questão da liberdade. Você vai poder fazer algo, mas tudo que você faz tem uma consequência. E é a mesma coisa. E é por isso que a gente tem a liberdade genuína na nossa vida cristã, na nossa comunhão com Deus, porque nós escolhemos o que queremos fazer. Nós escolhemos nos guardar, nós escolhemos nos guardar para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade. Esse que é a premissa, que nós temos essa liberdade. Porque a partir do momento em que uma pessoa alega para você que você não tem liberdade por ter se abdicado das coisas do mundo, é aí que você, na verdade, está com a liberdade genuína. Porque a partir do momento que você se abdica das coisas mundanas, esse é o momento em que você está praticando de verdade a liberdade. Porque é exatamente nesse momento em que você escolhe pecar ou não que você está exercendo a sua liberdade que Jesus falou que você teria. Então é por isso que quando uma pessoa geralmente fala que está exercendo a liberdade, podendo fazer o que bem entende no mundo, sem se preocupar com nenhum tipo de consequência, é porque na verdade ela não é livre. Ela vive para aquilo. É a única forma que ela consegue de verdade obter prazer. Então é por isso que a liberdade genuína só vem de verdade, só vem com o Cristo. A liberdade só vem com Cristo. Então é por isso que quando nos deparamos com várias situações em que é colocado, né, a nossa liberdade, em que é colocada a nossa liberdade em jogo, onde temos opções de escolher entre pecar ou não, esse que é o momento que estamos exercendo nossa liberdade. Essa liberdade que Cristo nos deu. Que Cristo nos deu por simplesmente crermos nele, por simplesmente colocarmos nossa fé nele. Então é nesse momento que praticamos a nossa verdade, praticamos a nossa liberdade. E é isso que esse é o ponto desse devocional de hoje. A liberdade que nós temos de podermos escolher, a liberdade que temos de podermos escolher viver ou não com Ele. Essa é a liberdade. E a partir do momento que você escolhe viver com Ele, é que você consegue exercer essa liberdade de forma esplêndida, de forma correta. E é a partir desse momento que você consegue, de fato, verificar onde que você dá de frente com situações em que vai ter consequências diferentes e você escolhe entre uma dessas situações. Porque é somente a partir desse momento que você se abdica dessas coisas que você não fica dependente do pecado e aí você consegue, de fato, enxergar a liberdade.